Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao estudo de partes e procuradores. Eu vou começar esse bloco falando de representação versus substituição processual. Vamos lá. Na representação, você tem alguém que atua em nome de outrem, defendendo o direito de outrem. O exemplo clássico aqui é o advogado, né? O advogado te representa os seus interesses. Ele está atuando em seu nome, defendendo o seu interesse. Lembrando ainda que a representação, ela pode ser legal ou ela pode ser convencional. Legal, quando a própria lei já estabelece a representação. Convencional, por convenção, por acordo, por ajuste, né? Mais uma vez, eu vou me valer do artigo 75 CPC, que ele fala lá, ó, quer ver? Serão representados em juízo ativo e passivamente. União pela AGU, diretamente ao movimento de órgão vinculado, o Estado e o DF por seus procuradores e o município por seu prefeito e procurador. Então, exemplo de representação legal, artigo 75. Incisos 1 a 3 do CPC. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público. A União, pela AGU, diretamente ao órgão vinculado. Estado DF, pelos procuradores, município, prefeito e procurador. Agora, se você vier no inciso 8, quando ele fala assim, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem, conforme ficar ajustado. Aí só diz, não haver designação por seus diretores, mas pode ser quem escolher? Pode ser quem escolher. Então, por exemplo, a convencional seria o 75, inciso 8. Beleza? Pessoa de direito privado. Tá bom. Isso é representação. Vamos falar da substituição processual. Na substituição, é alguém que atua, olha agora, em nome próprio. Pois é. Em nome próprio, defendendo direito de outrem. Ah, gente, só dar mais um exemplo ali em cima. A representação por advogado também é a representação convencional, né? Você escolhe o advogado. Agora, isso aqui. A pessoa atua em nome próprio, defendendo o direito do outro. É. Por isso é que, se eu estou na condição de substituto processual, eu preciso de autorização do substituído. Porque, vamos lá, na representação você tem o representante e o representado, né? Na substituição você tem o substituto e o substituído. O substituto é quem entra no lugar. Atuando em nome próprio, defendendo o direito do substituído. Qual é o exemplo clássico aqui para o processo do trabalho? Sindicato. Coloquei no seu material aí, artigo 8º da Constituição. É livre associação profissional sindical observado o seguinte, 8º inciso 3. Ao sindicato cabe, a Constituição deu, ó, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. É direito do sindicato. O sindicato atua em nome próprio, né? Direito do sindicato de atuar em nome próprio. Mas defendendo o interesse de quem? Da categoria. Então, o exemplo clássico aqui, em nome próprio, sindicato, direito de outrem, da categoria. Show de bola? Beleza? Então, o sindicato precisa de autorização dos trabalhadores para ingressar com ação judicial? Não, não precisa. Ele atua em nome
próprio, ele é substituto processual. Só que a substituição processual, gente, ela é regra ou exceção? Ela é exceção, né? Porque imagina, alguém em nome próprio defendendo direito seu sem a tua autorização, isso não pode ser regra. Onde a gente encontra isso? No artigo 18 do CPC, que ele fala assim, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Olha agora, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio aqui, ó. Direito alheio em nome próprio. Direito alheio em nome próprio. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, Constituição Federal, artigo 8º, inciso 3. Entendeu assim? A Constituição Federal autoriza que o sindicato pleiteie em nome próprio o direito de outrem da categoria. Show de bola? Tá. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Você tem a legitimação, não confundir, legitimação ordinária com a legitimação extraordinária versus substituição processual. Vamos lá. Vamos botar aqui. Legitimação ordinária versus legitimação extraordinária versus substituição processual. Vamos entender o que é isso aqui. Vamos lá. Ordinário vem de comum. Então, legitimação ordinária é eu atuar em meu nome defendendo meu próprio direito. Bateram no meu carro. Eu vou lá e ingresso com a ação judicial contra fulano. Meu empregador não me pagou as verbas trabalhistas. Eu vou lá e ingresso com a reclamação trabalhista contra o meu empregador. Legitimação ordinária do trabalhador contra o seu empregador. Beleza? Tá. Olha agora o nome. Legitimação extraordinária. Extraordinária é porque não é ordinário, não é comum, é exceção. E o que é legitimação extraordinária? É você poder atuar em nome próprio, defendendo direitos de outrem. Pô, mas você falou que era substituição. Calma lá. A legitimação extraordinária, ela gera a substituição processual. Então, o sindicato é um legitimado extraordinário, porque ele pode atuar em nome próprio defendendo o direito de outrem, e quando ele atua, ele substitui, entendeu? É como se ele fizesse assim, ó, trabalhador aqui, ó, sai, eu entro no lugar. Então, é o sindicato olhando de trás e fala assim, ó, eu tenho legitimidade extraordinária. Então, trabalhador, ó, sai, eu entro no seu lugar, entendeu? Então, a substituição processual é um fenômeno processual que decorre da legitimação extraordinária. Porque, mais uma vez, legitimação ordinária, eu atuar em nome próprio defendendo meu próprio direito. Legitimação extraordinária, eu atuar em meu nome defendendo o direito de outrem. E quando eu atuo em meu nome defendendo o direito de outrem, ocorre o fenômeno da substituição processual. Top? Belezura? Ok. Tá, então já falei sobre a prestação de substituição. Alguém que atua em nome de outrem, defendendo o direito de outrem. A própria lei já pode dar essa representação. Os pais em relação aos filhos menores, né? Por exemplo. Convencional. No caso de pessoas de direito privado, no caso de advogado, assim por diante. Já a substituição é quando alguém atua em nome próprio defendendo o direito de outrem. E a substituição processual, ela não é regra, ela é exceção. Só quando autorizada pelo ordenamento jurídico. E no caso trabalhista aqui, qual é o nosso grande exemplo? Artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Deixa eu botar aqui. Logo, conclusão. Se o sindicato está atuando em nome próprio, ele precisa de autorização da categoria? Não. Porque ele já tem a legitimidade de forma extraordinária. E quando ele atua, essa legitimidade extraordinária se manifesta por meio da substituição processual. Show de bola? Beleza? Então tá, vamos fechar esse quadro aí. Dá uma revisada e vamos pro próximo. A parte é mais conceitual, mas é importante. Vamos lá. Então, representação versus substituição. Na representação, alguém atua em nome de outrem, defendendo o direito de outrem.
Essa prestação pode ser legal ou convencional. Já na substituição, alguém atua em nome próprio, defendendo o direito de outrem. Exemplo clássico do processo de trabalho é o sindicato, que a Constituição diz que cabe ao sindicato a defesa dos direitos coletivos e individuais da categoria, inclusive questões judiciais e administrativas. A Constituição deu a legitimidade ao sindicato. Só que o sindicato está defendendo o direito próprio? Não, é diferente de outrem. Por isso é uma legitimação extraordinária. E quando o sindicato se vale dessa legitimação extraordinária, ocorre o fenômeno da substituição processual. Coisa linda? Foi? Beleza. Então tá. Vamos seguir. O 791A é um artigo trazido pela reforma trabalhista e é um tanto relevante para fim de prova, né? Porque ele finalmente trouxe a questão dos honorários de sucumbência no processo do trabalho. Né? Honorários de sucumbência. Né? Honorário de sucumbência é honorário de quem sucumbiu, de quem perdeu. Quem perdeu tem que pagar honorários ao advogado da parte contrária, porque sucumbiu, porque perdeu. Show de bola? Beleza? Aí vamos lá. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixado entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Acabou de me dar um estalo aqui. Vem cá. Vou fazer um desenho aqui. Calma aí, deixa eu ver como é que eu vou botar. Botar primeira sentença de procedência, 5 a 15%, beleza, piriri, pororó, foi, tá. Bota assim, ó. Reclamante. Reclamado. No caso aqui, você tem uma sentença, uma procedência integral para condenar a pagar 10 mil reais. Ou seja, o trabalhador pediu 10 mil e foi procedente integral. O que... Aí vamos lá. O reclamante, ele tem o seu advogado. Vamos dizer que nessa sentença de procedência parcial, ou parcial, integral, o juiz fixou os honorários HS em 10%. Logo, olha aqui, pronto, vai ficar bonito, nunca mais vai esquecer. O reclamador deve pagar ao reclamante 10 mil. E o reclamado deve pagar ao advogado 1.000. Concorda 1.000? Conta ficou fácil, né? Perceba, os honorários de sucumbência, eles configuram o direito autônomo do advogado, tá? Não é para destacar da condenação do reclamante, não. 10% sobre o valor da condenação, porque aqui é 5 a 15, eu escolhi 10, beleza? Tá? Sobral, deu outro exemplo, dor. Vamos lá. Aí, eu tenho aqui, reclamante, reclamado, vamos botar aqui, sentença de improcedência. Ih, rapaz, sentença de improcedência. Bom, o reclamado tem advogado também, não tem? Vamos lá. Quem sucumbiu nesse caso? Quem sucumbiu? O reclamante. Ah, o reclamante pode ser obrigado a pagar, mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita? Sim. Sobral e o julgamento da DEI no STF. Calma, jovem. Calma, senão infarta. Calma, vamos devagar. Primeira coisa, tá? Então, nesse caso de improcedência, o juiz vai, por exemplo, fixar honorário de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. Estou na tela ainda? Estou. E aí vamos considerar que o valor da causa, sei lá, era de... Nesse caso aqui, 5.000.
Logo, deixa eu botar aqui, o reclamante vai ter que pagar aqui, ó, ao advogado 500. Relaxa que eu vou explicar tudo, ó. Fala, uma coisa muito louca. Eu nunca dei esse exemplo dessa forma. Me deu na cabeça de fazer aqui agora. E acho que tá ficando bacana. Vamos outra. Vamos agora falar... sucumbência recíproca. Então, reclamante... reclamado. E aí, você tem procedência parcial. Vamos lá. Por que procedência parcial? Porque no P1 ele ganhou 5 mil. Era um pedido de 5 mil, ele ganhou. Tá? E só que no P2 peraí, vou botar assim, P1 5 mil ganhou. No pedido 2, que era um pedido de 3 mil, perdeu. Não levou, né? O famoso não levou. Pediu, não levou. Logo, foi uma sentença de procedência parcial. Porque deu no pedido 1 e perdeu no pedido 2. Tá, e aí como é que faz nesse caso? Você tem uma sucumbência recíproca, concorda comigo? O reclamante ganhou no 1 e o reclamado ganhou no 2. Vamos considerar que o juiz fixe, mais uma vez, honorário de sucumbência em 10%. Né? 10%, para ficar fácil a conta sempre. Né? Bom, vamos fazer o seguinte então. Então, vamos botar aqui agora advogado para os dois aqui, né? Advogado. E aí, como é que vai ficar? Bom, o reclamante... Vamos lá, o reclamante perdeu no de 3. Ele vai ter que pagar ao advogado da parte contrária 10% de 3, 300. E o reclamado perdeu no de 5, né? Então ele tem que pagar ao advogado da parte contrária. Errei aqui, peraí. 500. Aí vamos lá, a pergunta já vai surgir aqui. Ah, se um tem que pagar 500 ou tem que pagar 300, então paga 200. Claro que não. Claro que não, claro que não. Como é que vai caber compensação se são titulares diferentes? Não, olha só, seria compensação se fosse o reclamante pagar o reclamado 300 e o reclamado pagar o reclamante 500. Concorda comigo? Se fosse aqui, ó. Ó, é cruzado. O advogado do reclamante tem direito ao honorário de 500. O advogado do reclamado tem direito ao honorário de 300. Então cabe compensação? É claro que não. É só ler o parágrafo 3º do 791, que fala o seguinte. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorário e sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. Por uma questão lógica, porque não é o reclamante pagar 300 do reclamado e o reclamado pagar 500, logo faz a diferença, paga só 200. Não. O crédito é do advogado. O crédito não é da parte. Então, cara, te dei todos os cenários possíveis aqui, né? Isso aqui. Cenário 1. Cenário 2. Cenário 3. 3 cenários. Procedência integral, improcedência e procedência parcial. Aí alguém vai falar assim, mas e aí, Sobral? E a parada lá da STF aí, da ADI 576, né? Vou chegar lá, Vamos lá, acabou que eu vim direto para isso aqui. Mas vamos fazer o feijão com arroz, tem que fazer, porque dá certo, cai na prova. Que é pegar as informaçõezinhas ali de letrinha de lei do 791A, que ele fala assim. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência.
Vamos lá. Devidos ao advogado. Vou frisar isso aqui. Ao advogado e não a parte. E esse é o advogado ainda que em causa própria. Ainda que em causa própria. Eu atuando em meu nome. Eu, Sobral, por exemplo, né? Sou advogado. Se eu ingressar com uma reclamação através de contra alguém, vou atuar em causa própria. Fixados em quê? Mínimo 5, máximo 15, né? CPC 10 a 20. Aqui é mínimo 5, máximo 15. Então, fixados. Mínimo 5%, máximo 15%. Tá. E esse mínimo 15, máximo 15 é sobre o quê? Sobre o valor resultado da liquidação de sentença, do proveito econômico, ou, se não for possível, o valor atualizado da causa. Então, esse mínimo 5, máximo 15, sobre... Vamos lá. Valor da liquidação sentença, valor do proveito econômico, ou, se o valor não for possível mensurar, o valor da causa. Beleza. Parágrafo 1º, regrinha padrão, cai em prova, diz: os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte tiver assistida ou substituída pelo sindicato da categoria. Então, honorários de sucumbência devidos também. Vamos lá. Devidos também. Ações contra fazenda pública. E no caso da parte assistida ou substituída, sindicato da categoria. Aí beleza. Aí parágrafo 2º. Critérios de fixação dos honorários: grau de zelo do profissional, lugar de prestação de serviço, natureza e importância da causa, e trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Que é memorização só. Tem que saber. Tá, esses fixados em mínimo 5 e máximo 15. Vou botar aqui. Critérios. Fixação. Vamos lá. Grau, zelo profissional. Depois, lugar, prestação de serviços. Depois, natureza e importância da causa. Depois, trabalho do advogado, tempo exigido. Beleza. Show. Então, galera, aí o querido parágrafo 4º, que dá uma polêmica danada e tinha a ADI 5766 contra ele, foi finalmente julgada essa ADI, né? Primeiro vamos entender o que fala lá o parágrafo 4º. Ele fala assim: vencido o beneficiário da justiça gratuita,
Desde que não tenha obtido em juízo, ainda que outro processo, crédito capaz de suportar a despesa. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao transjulgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguidos passado esse prazo tais obrigações do beneficiário. Vamos na maciota aqui. Cara, eu vou ter que fazer uma modificação aqui. Calma aí, gente. Não precisa não. Vai dar. Ó, deixa eu ver as informações que eu tenho que botar aqui. Vencido o beneficiário JG. Aí, essa primeira expressão é mais importante, é exatamente a expressão foco da DI. Desde que não tenha obtido em juízo ainda do processo, crédito capaz de suportar a despesa. Obrigações de comércio ficam sob condição suspensiva. Só pode executar em 2 anos. Demonstrar e extinguindo. 5. Pronto, vai. Vamos lá. Vencido, deixa eu ver aqui, beneficiário de JG, justiça gratuita, né? Aí vamos lá. Se não obteve... Vou explicar na prática isso aqui, tá? Se não obteve em juízo, ainda que em outro processo, crédito para a despesa. Essa aqui é a questão. Se não obteve juízo, ainda que outro processo, graninha para despesa. Obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva. Fica sobre condição suspensiva. Ou seja, o trabalhador, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, se ele sucumbir, e quando é que ele sucumbe? Na improcedência ou na procedência parcial? Ele vai ser condenado em honorário de sucumbência? Vai. Vai. Mais uma vez, vai. A STF declarou inconstitucional. Calma, jovem, calma. Não é isso não. Então ele vai. Condição suspensiva. Aí vai lá. Só será executada se mudar a situação nos 2 anos subsequentes. Só executará se mudar a situação nos 2 anos subsequentes ao transjulgado, né? Isso. Ao transjulgado. Tá, e aí? Passou esse prazo, extingue a obrigação. Aí bota aqui assim, 2 anos subsequentes de prazo. Aí sim, passou o prazo, extingue a obrigação. Aí vamos entender. Qual é a treta aqui da ADI 5766? A treta é aqui, ó. Olha, aqui. Ó. Vou botar aqui. ADI 5766. E eu vou deixar também isso aqui anotado sob condição, mas eu sei, a parada é essa mesmo. Quer ver? Deixa eu explicar para vocês qual é o negócio aqui. No dia que eu estou gravando essa aula, já foi julgada a ADI.
já tem a certidão de julgamento do site Supremo, né? Só que não tem o acórdão publicado ainda, né? Pela redação da certidão de julgamento, parece que o parágrafo 4º inteiro foi declarado inconstitucional. Quer ver? Lê comigo. O tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado na ação direta para declarar inconstitucionais o 790B, parágrafo 4º, que a gente vê na parte de custas. E agora, o 791A, parágrafo 4º da CLT. Da maneira como está escrito aqui, então tudo isso seria inconstitucional. Não foi. Não foi. Eu até peguei aí uma notícia do Migalhas, que ele fala o seguinte, ó. Nesse cenário, observe os pedidos formulados pela PGR como os seguintes. Vamos lá. Olha o terceiro aí que está negritado. Da expressão, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que outro processo, crédito capaz de suportar a despesa. Então, se pediu a inconstitucionalidade dessa disposição. É claro, então, para mim, quando o acórdão for publicado, vai ser isso aqui que vai sair. Se sair isso aqui, beleza, vai ficar aqui a informação em ponto final. Se sair diferente, eu venho aqui e gravo uma complementação. Mas não se pediu a pronúncia integral do 794, do parágrafo 4º, né? Tá, e deixa eu explicar até na prática como é que funcionava isso aqui. Eu estava na Justiça do Trabalho nessa época. Então, o trabalhador, gente, volta e meia, tinha várias reclamações trabalhistas correndo, né? Várias, 3, 4. Aí o que acontece? Ele sucumbia em uma. Vamos lá. O fato dele ser beneficiário da justiça gratuita impede a condenação em honorário de sucumbência? Não, vou repetir. O fato dele ser beneficiário de JG impede a condenação em honorário de sucumbência? Não, não impede. Só que fica sob condição suspensiva. Segura 2 anos, se ele não ganhar na Mega Sena, morre. O problema era essa expressão aqui, ó. Se não obteve em juízo, ainda que outro processo, crédito capaz de suportar a despesa. O malandro sucumbiu aqui, perdeu. Mas ele ganhou 10 mil nesse processo aqui. Sabe o que a gente fazia? Lei, tem que fazer, tem que cumprir, não tem jeito. Você ia lá nesse processo que ele ganhou 10 mil, tirava o dinheiro dele daqui e mandava pra cá pra pagar os honorários de sucumbência. Eu vi isso acontecer na prática, entendeu? Então, ó, se não obteve em juízo, ainda que outro processo, dinheiro capaz de botar de despesa. Aí suspende. Agora, se ele obteve o crédito, suspende não. Vai lá no outro processo, pega o dinheiro e paga. Essa expressão aqui é que é objeto da DEI 5766. Como eu estou dizendo. O acordo sendo publicado, se for exatamente isso, eu não vou falar mais nada. Ficou. Se for diferente, eu trago a mente a observação para vocês. Mas porque se o Supremo declarou tudo inconstitucional, não tem sentido. Esse aqui era o critério. Até porque o CPC ele traz essa regra também. Né? Existe lá também. O problema era essa história aqui. Se não obteve juízo, aí do processo, crédito capaz de suportar a despesa. Show de bola? Tá entendido? Beleza? Então tá, vamos ver aqui. E o parágrafo 5º que fala: são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Caramba. Aqui. Devidos na reconvenção. Belezura? Acho que já tá bom esse quadro, né? Tem muita informação. Dano processual, a gente fala depois, né? Vamos lá, gente. Vou fechar esse quadro aí. Pega aí. Vamos lá. Honorários de sucumbência. Honorários de quem sucumbiu, de quem perdeu. São devidos ao advogado, ainda que ele atue em causa própria. Fixado em mínimo 5%, máximo 15%. Sob o valor que é o resultado da liquidação de sentença, do proveito econômico. Se não for possível mensurar o valor da causa. São devidos também nas ações contra a fazenda pública e quando a parte está assistida ou substituída pelo sindicato da categoria. Quais são os critérios que o juiz vai considerar para fixar entre 5 e 15? Grau de zelo profissional, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho do advogado e tempo exigido. Sendo vencido o beneficiário de justiça gratuita, se não obteve em juízo, ainda que outro processo, crédito capaz de suportar a despesa, cuidado, inconstitucionalidade reconhecida pela STF na DEI 5766, ou seja, se inconstitucional, você suprime isso aqui. Só isso. Você lê sem isso aqui. A obrigação decorrente da sucumbência fica sob condição suspensiva. Então, ou seja, se eu sou beneficiário de JG, eu serei, vamos lá, considerando a inconstitucionalidade, eu serei condenado, mas já fica automaticamente suspenso. Eu não vou catar em outro processo se o reclamante ganhou alguma coisa para poder pagar os honorários de sucumbência, entendeu? Então, a obrigação decorrente da sucumbência fica sob condição suspensiva e só executará se mudar a situação econômica nos 2 anos subsequentes ao trânsito julgado. Passou o prazo, extingue a obrigação. Só lembrando aqui na história, né, que
os honorários configuram o crédito do advogado. Então, setinha bonitinha aqui, na hipótese de procedência parcial. Ah, um tem que pagar 500, tem que pagar 300. Compensa? Não, não compensa. Seria compensação se fosse crédito do reclamante em face do reclamado e vice-versa. Aí seria compensação. Como é crédito do advogado, não tem como fazer compensação, beleza? Vamos dar pausa aqui e a gente já volta.